pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson e hoje nós estamos começando uma série muito interessante aqui no nosso canal. Eu convido você a acompanhar esta série que vai ser exatamente sobre a igreja aos Coríntios, as duas cartas que Paulo escreve à igreja aos Coríntios. É interessante exatamente este fato. Paulo escreve não apenas uma carta, mas duas cartas direcionadas a esta igreja. Isso tem algo significativo a nos dizer. Coríntios era uma cidade que no seu auge, no seu apogeu aí, tinha 250 mil habitantes. Era uma cidade hoje considerada pequena, mas no contexto paulino, obviamente, era um centro comercial muito grande. Era uma cidade de passagem para muitos imigrantes e comerciantes, e principalmente um encontro de marinheiros. Então, naquela sociedade onde havia muito comércio por meio de navios pela via fluvial, havia um movimento portuário muito grande na cidade de Coríntios, porque a principal característica daquela cidade era exatamente o comércio. Então imagine aí muitas feiras livres, muito comércio acontecendo, muitas pessoas de outras cidades visitando ali. Portanto, era um ponto de encontro de visitantes, de marinheiros, de imigrantes. Era uma cidade de grande movimento comercial. Era o fato de que naquele contexto, Corinto era uma cidade associada à imoralidade sexual. Então, ela era associada à imoralidade porque ela dava acesso à prostituição chamada cultual. Na cidade havia um grande monte. Esta informação você pode pegar aí no livro do John Stott. A mensagem de hoje é um texto que ele comenta também a carta de Paulo aos Coríntios, e ele vai dizer que havia uma montanha ao fundo da cidade chamado Acrocorinto. E no alto desta montanha ficava lá o templo da deusa Afrodite ou Vênus, a deusa do amor, a deusa grega do amor, Afrodite ou Vênus. E que neste grande templo, suntuoso templo, havia lá 1000 prostitutas cultuais, que à noite elas desciam para levar as pessoas para o culto, para a reunião litúrgica ali. Havia ali então a prostituição chamada cultual. Por trás desse contexto está muita coisa para entendermos a carta aos Coríntios. Primeiro, então, a associação da cidade a muitas práticas de imoralidade. Isso no contexto mesmo ali, no ambiente ali, muitos associavam a cidade à questão da imoralidade. Segundo, a prática religiosa era extremamente plural. Era uma cidade onde havia pelo menos 2 templos gigantescos. Esse templo para Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, e um outro templo para Apolo, que era o deus da poesia, um deus homem, um deus masculino, mas que erotizava as mulheres. Era um deus também muito ligado à beleza masculina, ao corpo masculino, ao falos masculino. Então temos aqui pelo menos 2 grandes templos e cultos acontecendo ali, ligados à imoralidade sexual. Um de Afrodite ou Vênus, o outro do deus Apolo. Então veja que era uma cidade altamente religiosa, mas essas práticas religiosas da cidade, elas se misturavam com a imoralidade sexual, tanto no caso de Afrodite ou Vênus, quanto no caso do deus Apolo. Então perceba que esse contexto de associação à imoralidade sexual é importante, e está na carta, uma vez que Paulo trata da igreja. E outro dado importante para entendermos o contexto de Coríntios: Paulo fica ali naquela cidade 1 ano e meio plantando aquela igreja, é que já era uma igreja muito marcada pelo gentilismo, pela conversão dos gentios. Então a maioria da igreja já eram gentios convertidos ao cristianismo e que traziam
há ainda práticas do gentilismo. Portanto, veja que Paulo tem que lidar com uma situação muito pontual ali, que é exatamente a prática anterior desses gentios. E a igreja inicial, ela começa a se encontrar na casa de Tício, né? Então, obviamente, como Paulo tinha essa prática de começar o seu ministério de evangelismo na sinagoga, mas no segundo momento, ele é convidado para usar a casa de Tício, chamado o Justo. Aqui nós já temos um grego, né? Um grego servindo a igreja, Tício Justo, e aí então esta igreja então cresce nesta cidade. E é muito interessante que esse Tício Justo era alguém reconhecidamente temente a Deus. Quando o Novo Testamento fala sobre temer a Deus, você já pode associar com aqueles que iam à sinagoga, que participavam da sinagoga. E além de Tício convertido, nós temos a conversão de Crispo, que era o líder dessa sinagoga, e juntamente com Crispo, o líder da sinagoga, alguém muito influente, formando uma igreja muito mista, uma igreja híbrida de judeus e de gentios. Nós temos no primeiro capítulo de Coríntios, nós temos uma citação interessantíssima. Paulo já inicia sua carta dizendo, no verso 2, capítulo 1, verso 2 de Coríntios, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e deles. Então perceba primeiro que Paulo diz que os cristãos de Corinto eram santificados em Cristo. Então ele fala, né, com todas as letras aqui, aos santificados em Jesus, ou aos santos em Cristo, aos santificados em Cristo. E ainda no verso 2 ele fala: aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele diz, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, veja como Paulo fala da capacidade desses cristãos, que eles haviam sido enriquecidos em Cristo com toda a capacidade e conhecimento. Nós vamos tratar aqui de problemas desta igreja, porque basicamente a carta trata dos problemas da igreja, mas Paulo inicia o seu texto falando que eles haviam sido enriquecidos e que eles tinham todo conhecimento, que eles tinham conhecimento em toda a palavra. E a última qualidade que Paulo coloca está exatamente no verso 7. Ele diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Então, obviamente, Paulo reconhece o valor da igreja, reconhece as qualidades da igreja de Corinto, e o que é que ele vai afirmar? Primeiro, que eles eram convertidos, eles eram santos, era uma igreja de pessoas realmente convertidas. Continuando na leitura da carta, Paulo vai tratar 10 temas sobre problemas que esta igreja tinha. Problemas como imoralidade sexual, mau uso da ceia, mau uso dos dons espirituais, pecados sexuais, divisões na igreja. Ou seja, Paulo trata de grandes questões polêmicas e questões realmente muito importantes nos nossos dias, que nós vamos tratar nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Então fique atento e não perca o início desta série sobre os 10 problemas da igreja aos Coríntios. Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e se torne membro para apoiar esse trabalho e que a gente possa multiplicar a escritura, os estudos da palavra de Deus para muitas pessoas. Então, até o próximo vídeo, um forte abraço.